Olha nós aqui outra vez, programa Vida Nova com Jesus já está no ar e eu tenho certeza que Deus já começa falando com você nesse dia. Estava pensando que existem duas vontades, a vontade de Deus permissiva e a vontade de Deus soberana. E eu entendo que a vontade soberana de Deus para a nossa vida é aquela que é boa, perfeita e agradável. Que você tenha discernimento de Deus e aprenda a ouvir e atender e obedecer à vontade soberana de Deus. Assim, a sua vida será maravilhosa e perfeita dentro dos planos de Deus. Porque as únicas pessoas capazes de destruir os planos de Deus para a nossa vida somos nós mesmos, porque não atendemos à vontade soberana de Deus. Que você venha desfrutar de uma vida plena e abundante na presença de Deus, ouvindo a voz do Senhor, atendendo à vontade do Senhor, e você e toda a sua família será bem-sucedida. Estamos aqui sempre para te ajudar, para ministrar a palavra de Deus sobre sua vida, para aconselhar você. Esse é o nosso papel. Queremos que você também vá para o céu. E nós estamos aqui todos os dias na TV, durante 1 hora, abençoando você. Isso é muito bom. Fique ligado então, aumente o volume da TV, que nós vamos louvar ao Senhor. Tem a palavra de Deus e no final ainda o pastor Antônio Carlos abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. E não se esqueça de entrar no nosso novo site, vidanova.church. Ali tem os endereços de todas as igrejas, as emissoras que nós estamos passando, os horários dos programas da TV. E você sempre é muito bem-vindo. E nós queremos que você seja abençoado através da Igreja Vida Nova. Meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença
posso te tocar, te tocar. Atrai dos teus, atrai o meu coração. Atrai o meu coração. É tudo que mais quero, tu és, Senhor, diga. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai, Deus. Tu és tudo que eu mais quero. Tu és, tu és. Atrai o meu coração. Transforma, transforma o meu coração. Atrai o meu coração. Oh, eu posso te tocar. Que eu prego a palavra de Deus. E todas as vezes que eu vou pregar a palavra de Deus, eu estremeço por causa da responsabilidade que nós temos de trazer a palavra de Deus para vocês. Vocês saíram da sua casa, deixaram os seus afazeres e vieram para cá para ouvir Deus falar, para adorar ao Senhor. Então, uma responsabilidade muito grande. E hoje eu estou aqui com uma profeta de Deus para trazer aquilo que está no coração do Pai para o nosso coração. Foi pelo sangue de Jesus que você está aqui. Foi um preço muito alto que Jesus pagou para que você pudesse estar aqui sentado adorando ao Senhor. A tua salvação foi um preço muito alto para nós brincarmos com a nossa salvação. É algo muito sério, queridos. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, João 8:32. E depois você abre Mateus 13:15. João 8:32. Diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora eu gostaria de ler lá em Mateus 13, versículo 15, que diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Aqui Jesus dizendo a profecia de Isaías, que foi profetizado centenas de anos antes dele. E é a verdade que nos liberta, querido. A verdade é a palavra de Deus. É a palavra que nós ouvimos que nos liberta. Nós estamos vivendo assim dias muito difíceis em todas as áreas da nossa vida. Área financeira, área familiar, área espiritual. O diabo nunca lutou tanto para destruir o povo de Deus, porque ele sabe que resta pouco tempo para ele aqui na face da terra, que Jesus está voltando e que Jesus vem e vai buscar a sua igreja. Então nós vemos que o cálice da ira de Deus está sobre o mundo. Jesus está voltando. A ira de Deus a gente tem visto pela televisão sobre o Brasil. O Brasil que sempre foi, a gente dizia, o peixinho de Jesus, né? Tem uma música que diz assim:
Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Se nós olharmos para trás, a gente vê o grande amor de Deus pelo Brasil e pelos brasileiros. Mas, infelizmente, o Brasil se esqueceu de Deus. O Brasil esqueceu de dar glória a Deus. O povo brasileiro tem esquecido de dar glória a Deus. A grande multidão desta nação luta para destruir a palavra de Deus. Luta para destruir os conceitos morais. Quer nos fazer engolir aquilo que está errado como certo. E nós temos visto a ira de Deus sobre o Brasil. Nunca que nós ouvimos falar de tantos problemas no tempo, tanta chuva, vento, tanta coisa, seca. Quando que o Brasil se dizia que ia faltar água? O Brasil é um país fértil, com abundância de água. Eu tive em Israel, eu tive no Egito, eu vi que coisa terrível que é a falta de água. E o Brasil sempre teve com fartura e com abundância. Agora, a gente tem visto, no ano passado, a grande seca no Brasil. E eu vou trazer para vocês hoje, uma mensagem que diz assim: a graça que liberta dos espíritos que atuam na nossa geração. A graça de Deus, que nos liberta de espíritos que atuam na nossa geração. E Deus começou a ministrar quando, eu gosto assim, quando Deus me dá rápido, né? Às vezes eu pesquiso, fica 2, 3 dias lendo Bíblia, livro, aí eu vou pregar sem a graça, sem sentir que é de Deus. Mas essa mensagem Deus me deu antes de nós começarmos com esse tema, de madrugada, em 10 minutos. Deus me deu. Aí hoje eu fiquei estudando, ontem eu fiquei estudando a palavra. Deus, que mais o Senhor quer que fale? Né? E Deus me mostrou, queridos, alguns espíritos que andam dominando essa geração, que anda dominando o Brasil, que anda dominando a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus também está presa, está prisioneira e precisa ser liberta. Então, o primeiro espírito, o tipo de espírito que Deus mostrou, é o espírito de engano. Você já viu quanto engano estava lá no Senado, na Câmara dos Deputados? Tudo escondido, tudo enrustido, mas nada fica encoberto aos olhos de Deus. E Deus levantou um homem, pegou esse homem diácono da Igreja Batista de Brasília, levou esse homem para estudar nos Estados Unidos, na faculdade de Harvard, a maior faculdade, melhor faculdade do mundo inteiro. E esse homem foi estudar sobre lavagem de dinheiro. Ele foi defender uma tese sobre lavagem de dinheiro. Olha como Deus faz. Um homem qualquer de Brasília, um juiz de direito. E lá em Curitiba, onde ele estava, alguém foi preso, teve uma denúncia. E esse homem assumiu esse caso. E esse homem, servo de Deus, começou a desenrolar aquilo que estava em oculto. O espírito de engano que estava dominando a nossa nação, que estava destruindo a nossa nação, que estava aprisionando as pessoas. Deus agora coloca à tona na mão de um homem corajoso, um homem que tem coragem de lutar pela justiça. O espírito de engano foi mostrado para a nossa nação. Hoje eu estava vendo um vídeo, 60 bilhões foi roubado da Petrobras. 60 bilhões. Enquanto os hospitais estão aí, as pessoas no chão porque não tem lugar. As escolas não tem mesa para as crianças saírem da cadeira, não tem lanche. E está tudo aí à solta, tudo a pior aqui no Brasil. Enquanto homens enganosos, que achavam que ninguém estava vendo, que não conhecem a Deus, que são contra Deus, são contra a palavra de Deus, e estavam roubando. Mas Deus é fiel. E Deus levou para o Brasil e para o mundo
tudo o que estava acontecendo. Esse espírito de engano caiu por terra ali em Brasília. E ele precisa cair por terra, queridos, aqui na igreja, nas igrejas brasileiras. Nós vemos que o diabo sempre foi enganador. Ele pegou Eva, a primeira mulher linda, que morava naquele paraíso, e enganou Eva. Disse, olha, tu pode comer o fruto desta árvore, porque não vai acontecer nada, você vai ficar melhor, você vai ficar igual a Deus. A Eva disse assim, quando foi se acertar com Deus, eu olhei, vi, gostei e trouxe para mim. E comeu o fruto. Então, viu, gostou e trouxe para si. A mesma arma que o diabo usou para destruir Eva, ele usou para destruir Acã e para querer destruir o povo de Israel. Acã, ele pegou coisas que não podiam pegar, que Deus tinha dado ordem, vocês não pegam nada dos inimigos. Ele pegou. Aí o povo de Israel começou a perder a batalha, começou a morrer, porque um homem com o espírito de engano quis enganar o líder. E a Bíblia diz que quando conversou com ele, ele confessou. Ele disse, olha, eu vi uma capa, vi aquilo lá, e eu gostei, barras de ouro, de prata, e trouxe para mim. E é isso que o diabo tem feito hoje, no meio da igreja. Ele tem mostrado coisas que aos olhos humanos parecem muito lindo. Está enganando as pessoas. A pessoa liga lá na internet, que coisa linda, e de repente, ela vai num site lá, e tem algo convidativo para ela. Porque é uma luta muito grande, nós somos formados corpo, alma e espírito. E é uma luta muito grande do corpo, que é a carne, com o espírito. E você liga o botãozinho lá, e aparece cenas sensuais. E você olha, a primeira vez você desliga. Daqui a pouco, não tem problema. Ninguém está vendo. Isso não vai fazer mal para mim, porque eu sou forte. Daqui a pouco você liga de novo, aperta de novo. E você entra num site pornográfico. E você fica prisioneiro. O espírito de engano vem sobre você. E você não vê a hora da tua mulher dormir. Ou do teu marido, porque agora as mulheres também estão fazendo isso. Para ir lá para o computador, para ligar lá. O espírito de engano. Daqui a pouco, você começa a conversar. E o diabo põe algo muito bonito para você. Ele diz assim, olha, vamos nos encontrar. Ah, não, mas vamos, só uma vez, só para eu te conhecer. Viu, olhou e trouxe para si. E pecou, e foi destruído. O diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Como ele destruiu Eva e Adão, ele quer nos destruir também. Mas Deus sempre alerta, queridos. E eu comecei a meditar como Deus ama o seu povo. Deus levantava profetas e mandava os profetas pregar contra aquela geração pecaminosa, para mostrar para aquele povo que ele amou, que ele ama, que ele livrou do deserto, do Egito, que ele guardou no deserto e trouxe para a terra prometida. E Deus ama, e Deus levantava os profetas profetizavam, mas o povo não dava ouvido. É como eu li aqui em Isaías 13, diz assim, o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviam, mas não entendiam. E tem saído palavras daqui de cima desse púlpito, palavras de abalar o nosso coração. Eu fico sentada ali e falo, meu Deus, como isso é lindo. Porque às vezes eu e o pastor sabemos o que está acontecendo, porque nós somos pastor de verdade. Nós cuidamos bem da ovelha. Porque se a ovelha se perder por falta de cuidado do pastor, nós vamos ter que dar conta. Os pastores cuidam, tem vários departamentos. E a gente sentada ali e fala, meu Deus, Deus está falando com fulano de tal. Aí você sai, você pensa assim, agora vai mudar. Não muda nada. Entra por um ouvido e sai pelo outro.
está com o coração duro, insensível. O espírito de engano está endurecendo o coração do povo. Nós vemos Davi, como foi enganado Davi, né? O diabo tentou de todas as formas. Davi, ele tinha tanta comunhão com Deus, que quando o demônio pegava em Saul, Davi tocava a sua harpa e cantava, e o demônio ia embora. A Bíblia diz que Davi trouxe a arca da aliança, a presença de Deus de volta para Israel. Davi saiu dançando, pulando, como Deus gosta de festa. Estava vendo uma reportagem sobre Israel, a festa dos tabernáculos. E as mulheres, agora, hoje, a festa lá agora, eles dançando, pulando com alegria, com fraternização. Você pode dançar, você pode louvar a Deus. Você pode adorar a Deus com palmas, com cânticos, sabe, com júbilo. Mas o diabo quer roubar de nós esta alegria, como ele roubou de Davi. Davi não foi para a guerra. Davi estava lá no palácio, enquanto todo mundo estava lutando. Às vezes a gente aqui lutando, vamos evangelizar, irmãos, vamos lutando para os casais, vamos fazer reunião de casais, o dia da família, um dia bom para você ir, para você, sabe, ser edificado, para você estar em comunhão com a família. Ah, não gosto. Não gosto. Fica em casa, daqui a pouco, o diabo vai te mostrar algo. Ele fez isso com Davi. Davi lá no palácio, lá em cima, no jardim. Quando ele olha, uau! Ele viu uma mulher linda se banhando. Viu? Gostou? E trouxe para si. E o que aconteceu com Davi? Aquele homem segundo o coração de Deus. Aquele homem segundo o coração de Deus, ele estava cego. Ele estava com uma venda nos seus olhos. Ele estava com o coração endurecido. Quando o profeta veio, Natã, falou: Davi, tu pecaste contra o teu Deus. Aquela venda foi tirada dos olhos de Davi. E Davi reconheceu o seu pecado. E Davi se arrependeu. E Davi pediu perdão para Deus. Deus perdoou. Deus perdoou. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas a consequência do pecado de Davi ficou. E Davi sofreu, Davi perdeu a família. Nunca mais Davi teve aquela intimidade com a família. Davi ficou doente, os ossos dele ficou doente. O corpo dele ficou doente. A sua família foi destruída. E Deus não quer que isso aconteça com você. Deus quer tirar a venda dos teus olhos. Talvez você ainda não tomou para si aquilo que o diabo mostrou para você. Talvez você não tomou para si. Mas Deus hoje está dizendo: não tome. Isso vai destruir você. Isso vai fazer você sofrer. Isso vai trazer uma consequência trágica para você. Deus está avisando. Eu estou sendo como um profeta de Deus hoje para alertar você. Repreende esse espírito de engano que está tomando conta da tua vida. Que está querendo dominar a sua vida. Então nós vemos, queridos, são vários espíritos de engano. O engano religioso hoje. Vou continuar falando. Como está um espírito de engano hoje no meio das igrejas, queridos. Estão vendendo bênção. Estão vendendo salvação. Estão trocando bênção por um papelzinho, um paninho. Estão trocando a salvação por votos exorbitantes para você fazer. É de graça. Jesus deu de graça a salvação. A bênção é de graça. Se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, pedireis tudo, eu vos darei. Você está obedecendo a Deus? O espírito de engano está aí para roubar de você essa obediência à palavra de Deus. E são tantos espíritos, né? Espírito da soberba, o espírito da mentira. Como tem gente mentirosa dentro da igreja. O diabo dominando. E você precisa ser liberto. E a graça de Deus hoje vai libertar você. Você mente tanto que nem percebe que está mentindo, né? Você mente e você acredita na sua mentira. O demônio tomou conta aí da tua língua, que você mente e você acredita na sua mentira. Mas hoje a graça de Deus vai alcançar você.
Você vai ser liberto por esse espírito de engano da mentira, chamado mentira. Porque tudo está diante dos olhos de Deus. Ninguém pode, querido, esconder nada de Deus. E o povo hoje está cheio de idolatria, adorando tantas coisas. O espírito de engano, enganando. Ai, mas não tem nada, mas Deus faz. Mas que nós possamos dar glória ao nosso Deus. E muitas igrejas hoje não estão preocupadas, eu até notei aqui, com a doutrina bíblica. Eles querem que as pessoas adotem os seus princípios e os seus interesses, não importando o que a Bíblia diz. Então, que você seja liberto desse espírito enganador. A Bíblia diz que Deus é soberano e Ele não divide a glória dele com ninguém. Então são tantos espíritos de engano que estão dominando hoje, e Deus quer que você seja livre. O espírito de engano, muitas vezes ele nos aprisiona com doença. A doença, ela vem, nós estamos sujeitos à doença, mas ela não pode permanecer. E você fala, ai, Deus quer eu doente, Deus está me provando. É espírito de engano, é mentira. Deus não pode ir contra a palavra dele. A palavra diz que Jesus Cristo levou as nossas dores, as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras eu fui sarado. Então é buscar, é orar. Eu me lembro quando Deus falou comigo e com a Tatiana, me busca insistentemente. Não pare, não desanime. Porque Deus é o Deus que cura, mas o espírito de engano está aí, não. Deus me quer doente, Deus está me provando. Deus não prova você com a enfermidade. A enfermidade está aí sobre nós, mas ela tem que ir embora. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos buscar de Deus. E a cura vem em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Outro espírito que está dominando a nossa geração hoje é o espírito do vício. Quanta gente, meu Deus, esse crack é uma maldição. Por que tanta violência? Por que tanta morte? Por que tanta destruição? Por causa do espírito, do vício, que está tomando conta dos nossos jovens, da nossa geração. Mas Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A graça de Deus vai te alcançar. Eu conheço uma moça que ela sempre lutava, ela vinha para a igreja, ela ganhou a família dela toda para Jesus, mas ela era presa no vício do cigarro. E ela não conseguia, mais de 12 ou 15 anos, ela não podia participar da ceia porque ela tinha um vício. E ela ficou, e um dia eu fui lá e ela falou, pastora, Deus me libertou assim, Deus faz. Porque esse espírito do vício tem que sair da tua vida, porque a graça de Deus tem que te alcançar, querido. Então não precisa ficar preso com vício. Hoje, a graça de Deus vai te alcançar. Não precisa ficar preso com vício de pornografia, porque a graça de Deus vai te alcançar hoje. Se você quiser, se você ouvir como a Bíblia diz aqui, a graça de Deus vai te alcançar, queridos. O vício do sexo ilícito. Meu Deus, tem jovem que não pode olhar para o lado. Ele olha para o lado e já está pecando. Tem homem que tem que andar de olho fechado. Se ele abrir o olho, já está pecando. Sexo ilícito é um vício, é um demônio que está prendendo você. Mas hoje Deus está dizendo para você, se você quiser, a minha graça vai te libertar. Aleluia. Glória a Deus. O vício de crítica. Critica e critica. Critica a igreja, critica o pastor, critica o marido, critica os filhos, critica o vizinho e critica a si mesmo. É um vício tão grande que você está tão acostumado a criticar, daqui a pouco você está falando de você mesmo. É um demônio, é um vício que veio para prender você. Mas hoje Jesus te liberta desse vício. Você vai começar a ver, um dia eu disse para a irmã assim, mas você não vê nada de bom no teu marido? Não, pastor, nada de bom. Falei, então pega uma caneta. Quem cuidou de você quando você estava doente? Quem carregou você, levou para o banheiro? Quem te trocou? Quem te levou para o médico? Quem está com você todos os dias? É meu marido. Então, ele não tem nada de bom?
Ela só sabia criticar o marido. Mas aí os olhos dela foram abertos. Os olhos de Davi foram abertos. A venda saiu dos olhos de Davi. Deus hoje está tirando a venda dos teus olhos. O que é que está aprisionando você? Qual o espírito que está prendendo você? Qual o espírito que quer te levar para o inferno? Qual o espírito que quer te matar, queridos? Falei que eu vou preparar uma mensagem do inferno. Meu Deus, eu escutei ontem. Ainda aparece assim lá, o inferno como na Bíblia diz que é. As pessoas precisam ouvir falar do inferno, porque as pessoas estão brincando com Deus. Os espíritos malignos estão aprisionando e estão oba-oba, queridos. Estão oba-oba, mas estão esquecendo que Jesus vai voltar. E se você não tiver santo, você não vai subir. A Bíblia diz, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é sujo, suja-se mais ainda. Diante de Deus, coisinhas mínimas. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. São as raposinhas que vêm devagarzinho na vinha do Senhor, na igreja do Senhor. São raposinhas que entram sorrateiramente. Eu vou falar essa mentirinha aqui. Não foi eu que fiz o preço. Você tem empresa, o preço é 10. Você fala que é 20, porque vê que aquele lá tem dinheiro. Sabe? Alguém faz alguma... Você fez? Não, foi fulano de tal que fez. São coisas mínimas que vêm manchando as nossas vestiduras. E Deus hoje está me usando como profeta para dizer para você que Ele quer te libertar desse espírito de engano que está dominando a tua vida, porque Ele quer te levar para o céu. Ele quer que você vá para o céu com Ele. Ele quer que você suba. Se Jesus voltar hoje, você está preparado para subir? Você tem certeza da sua salvação? Tem pessoas que estão na igreja e não têm certeza. Mas hoje o Espírito Santo, a graça de Deus vai te alcançar. E você vai ter certeza em quem você tem crido, queridos. O outro espírito é o espírito que traz a frieza espiritual. Eu tenho 38, né? 38 anos de crente eu tenho. Minha filha tinha 3 meses quando aceitei Jesus. Eu nunca vi tanta mudança na igreja como eu estou vendo. Cada dia que passa, os crentes estão mais frios. Não é frio de gritar, não. É que não quer compromisso com as coisas de Deus. Um dia, eu vou para a igreja. Outro dia, eu até notei uma palavra que Deus me deu e que eu achei assim, tão interessante. Parece que você está fazendo um favor para Deus de vir na igreja. Parece que é um favor que você está fazendo para Deus. As pessoas não têm prazer de estar na casa do Senhor. As pessoas não têm prazer de falar de Jesus. As pessoas não têm prazer de convidar o vizinho para ouvir a palavra de Deus. As pessoas não têm prazer de orar. Quanto tempo você tem orado? Não, eu vou orar agora. Peraí, só vou ver se tem algum recadinho aqui no meu WhatsApp. E naquele recadinho você fica 2 horas. E não ora nem 10 minutos. Você não lê mais a palavra. Quando a gente não lê, quando a gente não ora, e quando a gente não vai para a igreja, a gente fica numa frieza espiritual. E engraçado que Deus deixa eu passar por tudo isso para depois pregar para vocês, viu? E eu andei um tempo que eu pegava a Bíblia para ler, e daqui a pouco eu lia, depois eu leio. E foi indo assim. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu preciso sentir aquele fogo de novo, aquele ardor no meu coração, aquele prazer de ler a Bíblia, aquele prazer. Eu falei, Jesus, me dá fome, me dá sede da tua palavra. Eu quero ter fome, eu quero ter sede. Aí eu ia fritar batata, a gordura lá, a batata no fogo, eu com a Bíblia lendo lá, porque Deus me deu uma fome e uma sede, que aonde eu ia, estava eu com a Bíblia lendo. É isso que nós temos que ter, fome e sede da palavra de Deus. Porque esse espírito que traz a frieza espiritual, ele está detonando todo mundo na igreja. Está detonando. E quando você está frio, o diabo te pega lá na esquina. Ele arma uma para você, querido, que quando você viu, você já pecou, você já caiu, você já está morto espiritual. Mas hoje Jesus, a graça de Deus, vai levantar você, vai ressuscitar você, e você vai ter compromisso com Deus. Não é com a igreja, é com Deus. Tem muita gente presa num espírito chamado de religiosidade. Eu vou para a igreja, eu sou crente, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, mas você obedece a Deus?
Você obedece os preceitos de Deus? Porque muitas vezes está na igreja, mas não está obedecendo. Mas Deus quer que você hoje o obedeça. Deus quer que você hoje sinta. Nós estamos vendo uma geração de Icabode. Quem já viu esse vídeo? Mandaram para mim, a Débora Salinas mandou para mim. Meu, que coisa linda! A geração de Icabode. O que quer dizer Icabode? Foi-se a glória de Deus. Eli, os filhos de Eli, o povo de Israel naquela época, logo antes de Samuel assumir, de ser juiz, eles estavam fazendo tudo errado. Os filhos de Eli estavam adulterando dentro da igreja. Os filhos de Eli pegavam o sacrifício, quer dizer, pegavam as ofertas do povo e usavam para si próprio. E Deus já tinha falado, Deus já tinha usado, né, Samuel para falar com Eli. E Eli não tomou jeito. E um dia eles foram para a guerra, foram levar a arca, a presença de Deus. E sabe o que aconteceu? Houve uma guerra. Os filisteus matou Eli, matou os filhos de Eli e levou a arca lá para o arraial dele. E quando chegaram e avisaram para Nora de Eli que estava grávida, o Eli estava sentado lá, quando avisaram para ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Seus filhos morreram e a arca foi roubada. A presença de Deus foi roubada do povo de Israel. Nós não podemos permitir que a presença de Deus seja roubada da nossa vida, querido. Você tem que lutar com unhas e dentes para trazer a glória de Deus para a tua vida. E diz que quando aquela mulher ouviu e o Eli caiu e morreu o seu sogro, diz que a criança nasceu e ela, antes de morrer, ela disse, coloca o nome de Icabode. Foi-se a glória de Deus. E eu escutei o pregador falando, essa geração de Icabode, aquela geração, queridos, que não se preocupa em amar a Deus, em obedecer a Deus. Ele disse assim, já veio de novo com isso. Olha, Deus não me deixa sair dessa. Ele disse assim, que essa geração de Icabode, quando o pastor chama a atenção da mulher, que está com uma roupa muito sensual, chamando a atenção, você cuidado, você está na igreja. Esse dia eu fiquei lá na porta. Já que nos falaram para mim, pastora, fica lá na porta para a senhora ver. Era um tal de puxar um, puxar outro, puxar pai, puxar mãe, puxar avó, puxar tio. E puxar. Você está na igreja. É lugar santo. É casa de Deus. Tua vestimenta tem que ter santa. E o pregador dizia, e quando o pastor vai chamar atenção, ele sai da igreja e vai para outra igreja. Porque o pastor chamou a atenção dele. Porque o pastor quer que ele viva bem com Deus e obedeça ao Senhor. A geração de Icabode é aquela geração que não é dizimista. É aquela geração que não se preocupa, que faz da igreja um lugar de, como é que se diz, de uma sala de visita, esqueci o nome, não é bem isso. Mas uma sala de visita, vem para bater papo com os amigos, e está com o telefone, com a internet aí, o culto rolando, Deus falando, e lá na internet. Essa é a geração de Icabode, que não se preocupa em ouvir a voz de Deus, que não se preocupa em trazer a glória de Deus. E ele disse, a primeira geração da igreja, para que a Bíblia chegasse até nós, para que o Evangelho chegasse até nós, eles deram a vida, eles foram jogados às feras, eles foram queimados vivos, foram jogados no Coliseu, foram degolados, para não negar o nome de Cristo, para trazer o Evangelho até nós. E a nossa geração, o que é que ele está fazendo com o Evangelho? O que nós estamos fazendo com o Evangelho? E o pregador dizia, essa geração de Icabode vai encher o inferno, vai lotar o inferno. E Deus não quer que você vá para o inferno. Deus quer que você seja uma geração cheia da glória de Deus. Uma geração que ama a Deus. Uma geração que não nega Jesus Cristo. Aleluia. Uma geração que pede a direção de Deus. Senhor, eu preciso trabalhar, aparecer o serviço. O que o senhor acha? Senhor, eu quero alugar meu apartamento. O que o senhor acha? Para quem eu vou alugar? Pede a direção. Senhor, o meu marido está terrível, eu vou separar dele. Não, você vai pedir a direção de Deus. Você vai acreditar que Deus tem poder para mudar teu marido, para mudar tua mulher, para transformar as situações. A geração de Icabode não acredita nisso.
separa e vai embora e divorcia, como nós vimos sexta-feira, e casa 10 vezes, porque não pede direção de Deus, não está preocupada em obedecer a Deus, em servir a Deus. Nós estamos nos últimos dias, querido. O Brasil está sobre a ira de Deus, a igreja está sobre a ira de Deus, e nós temos que ser aqueles 7.000 que não dobramos o joelho para Baal, mas que vamos lutar para trazer o evangelho puro, genuíno, queridos, para levar esse evangelho. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão correndo de um lugar para o outro, e nós temos o tesouro na nossa mão, nós temos o evangelho de Jesus Cristo. Não é o evangelho que vai te deixar rico, mas o evangelho que vai te levar para o céu, o evangelho que vai te libertar, o evangelho que vai fazer de você uma nova criatura. A geração de Ecabote, na faculdade, se mistura com o povo do mundo. A geração de Ecabote está no meio de amigos, está com palavrão. A geração de Ecabote está bebendo junto com os outros incrédulos, ímpios. E depois pega a Bíblia e quer falar de Jesus. Mas a graça de Deus está aqui hoje. A graça de Deus vai mudar essa geração. Não vai ser uma geração que foi-se a glória de Deus, mas vai ser uma geração que vai trazer a glória de Deus para esta terra, para esta igreja, para esse povo que está perdido. John Newton, o Heleno um dia falou aqui, eu fiquei assim impactado. John Newton, capitão de um navio negreiro. E ele viu aqueles escravos que foram arrancados da sua terra, que foram presos, estavam levando para outro país, mataram os seus filhos, suas esposas, amarraram eles, e eles estavam dentro do navio, do porão do navio, machucado, com fome, angustiado, ferido da alma, longe, separado dos seus amados, estavam lá, como é que chama isso? Remando. Remando. Eles estavam remando, mas tudo amarrado, pé amarrado e mão amarrada. Só que eles estavam sussurrando uma música. Essa música eles não tinham letra, eles só sussurravam. Feche teus olhos. Comece a imaginar aqueles escravos no porão do navio, com fome, feridos, com correntes nos braços, nos pés. Comece a imaginar. Passaram-se os anos. Aquele capitão do navio se converteu. Ele pediu para Deus dar uma letra para essa música. E Deus deu a letra para ele, maravilhosa graça. Aqueles escravos estavam ali, mas eles sabiam que a maravilhosa graça de Deus estava com eles, para onde eles fossem. A graça de Deus estava com eles. E o capitão do navio escreveu essa música que é conhecida mundialmente, cantada pelos melhores cantores do mundo todo. E essa maravilhosa graça está aqui. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa
é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor, redenção. Deus prometeu o melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força Ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador. É isso aí, queremos convidar você para estar aqui conosco em uma das nossas reuniões. São reuniões impactantes, onde você vai ter a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus, de receber uma bênção da parte do Todo-Poderoso. Talvez você seja uma pessoa que se encontra com muitos problemas, muitas dificuldades, e você olha para determinadas situações, parece ser impossível de resolvê-las, mas vem aqui, você vai ver que você vai receber um toque do Senhor diferenciado, onde você vai ver Deus agindo na sua vida. Então vem e comprove. Nós temos cultos aqui, culto de quarta-feira, é um culto que nós fazemos de milagres. Vai ser a Casa de Milagres, quarta-feira. Teremos aqui, querido, momentos gloriosos na presença do Senhor. E você é o nosso convidado. Na sexta-feira não é diferente, já é um estudo que traz uma edificação tremenda para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa vida espiritual. Sexta-feira agora estaremos falando sobre o cristão e a internet. Meu Deus, são tantas coisas boas que a internet traz, mas a gente vê que existem muitas coisas ruins também. E eu quero que você venha estar conosco aqui para você apreciar e avaliar tudo isso. Vou estar orando por você, pela sua família, pedindo que o Senhor Deus venha de fato abençoar a todos nós. Senhor, meu Deus e Pai, esse momento eu quero pedir que o Senhor abençoe de uma maneira grande e poderosa todas essas pessoas que têm nos assistido. Eu sei que tem pessoas que estão acamadas, estão doentes, precisam de saúde, tem pessoas que estão com os lares falidos, problemáticos, precisando da tua ajuda. Eu peço a ti, Senhor, ajude, entre em cena nesse lar, nesta família, coloque as coisas no devido lugar, acerte esta situação e mostra que tu és Deus, tu és o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, o favorecimento do Senhor venha sobre todas essas vidas. É isso que eu peço a ti, Pai, em nome de Jesus. Contamos com você e com a sua família aqui, Rua Dr. Manuel Torinho, 171, Macuco, Santos. A presença do
Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, e a sua glória descerá. E ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, e a sua glória descerá. E ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Estando em guerra, celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar. Quero ver todo dizer, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. E ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. E ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. E ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, subir, a glória descerá. E ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. E ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. E ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. No Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações
3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações ligados com o coração de Deus. Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Do dia 14 a 16 de outubro. Na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações 996-596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada. Talvez você está com um problema muito sério na sua família. Teu marido, surgiu uma mulher estranha para quebrar esta aliança entre vocês dois. Talvez é teu filho que está nas drogas, rebelde. Talvez é você mesmo. E eu quero dizer para você, não fique aí parada não. Existe um socorro para você. Esse socorro é Jesus Cristo. E nós temos toda a tarde de segunda-feira, aqui no Centro Familiar de Santos, a tarde do clamor pela família. É um grupo de mulheres que estão jejuando, orando pela sua família. Então vem conosco, vem estar junto conosco. Vamos usar as armas que Deus tem nos dado, que é a arma do jejum e da oração. Sabe por quê? Porque a sua família não pode fracassar. Então vem lutar, vem guerrear conosco. E juntos vamos cantar o cântico da vitória. Deus te abençoe. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Chegou a grande oportunidade de aprender a tocar violão com o professor Cláudio Moura, da Banda Bálsamo, por um preço popular, no Espaço Musical Vida Nova. Você aprende com método prático e rápido, por R$ 80. É isso mesmo. Compre seu violão e venha estudar conosco. Toda terça-feira na Igreja Vida Nova. Informações 991398478. Falar com Andréia. Espaço Musical Vida Nova. Despertando o músico que há dentro de você. Seja bem-vindo à Fato Online. A Faculdade Teológica Alfa está no mercado há mais de 17 anos, com o intuito de preparar pessoas para trabalhar para o reino e capacitá-las a manejar muito bem a palavra de Deus. A Fato Online nasceu com a visão de facilitar a vida de pessoas como você que tem dificuldades de se deslocar do seu lar para a formação teológica. E o nosso objetivo é preparar obreiros à distância através do sistema Open University, usado com muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Conheça mais sobre a Fato Online acessando fatonline.com.br. Então, o que está esperando? Venha fazer parte da família Fato Online e se torne um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus.